E aí pessoal, mais um vídeo aí sobre o update aí da construção, reforma do barquinho. E vou mostrar pra vocês como é que tá até agora, até o momento. Pra quem assistiu os vídeos anteriores, esse barco foi baseado no modelo anteriormente construído chamado de Mirror Dinghy. É um modelo mais quadrado assim, de formato mais quadrado, né? Como você pode ver, e mais estreito, né? Ele vinha só até aqui, essa posição aqui. E era um barco bom, um barquinho bom, leve, e tinha um desempenho bom dentro de rio, dentro de rio, lagoa. Tinha uma facilidade boa, mas ao mesmo tempo tinha algumas melhorias, né? Principalmente em relação à questão da largura, porque quanto mais largo, mais estável ele fica, né? Então confere mais conforto dentro da água. Também a altura para poder você ir em locais de mar aberto, né? Pra você poder ir em locais de mar aberto sem ter que a água entrar tanto. Era o que acontecia quando ia na boca da barra, essa altura aqui, ele era um pouco mais alto só que isso aqui. Então acabava que a água batia por cima e ficava acumulando lá no fundo. Então o upgrade aqui, né? Tá, você vê que ele é bem mais alto, que é 1,10 m, daqui até a base da quilha. Então a possibilidade de você entrar no mar com mais conforto, de você não estar tomando tanta água dentro do convés, né? E ao mesmo tempo, com a questão da largura, você não sente tanto ele balançar, né? Sente balançar menos. A largura dele era 1,42 m, né? A largura, a boca, né? Que chama a boca, 1,42 m. Agora vai ficar com 1,92 m, né? Bastante bem mais largo, né? Um incremento considerável de largura. Então foi um projeto, tá sendo um projeto bem legal, bem desafiador, porque era um projeto, como você pode ver, que era um modelo totalmente quadrado, né? São duas faces aqui, uma face aqui, outra embaixo, sem o skeg, né? Sem essa quilha. E aqui onde ele finalizava, ele tinha 4 metros, agora vai ter 4,70 m, cresceu um pouco para trás. O painel, né? Que era mais curto, né? Você pode dizer que era mais curto. Também era um problema quando você recebia você estava velejando com a água, com a corrente, né? A corrente a seu favor. Você tem onda aqui, a onda geralmente entrava ou batia no motor, né? E às vezes quando tinha um acúmulo grande de água aqui, a polpa ela cedia, ela baixava, então a água ficava bem próxima aqui do limiar. Então às vezes não era nada perigoso, mas era uma situação um pouco mais chata, né? Porque você sempre ficava com o limite da embarcação, né? Quando você pegava uma onda, não na água normal, mas se pegava uma onda por trás, ela batia e a tendência era entrar. Então você vê que agora ela está com bem mais largo, né? Essa parte aqui de trás, bem mais largo, mais alto. E a ideia é que dê mais segurança, né? Essa parte elevada também, isso ajuda. Quando a onda vem por baixo aqui, ela levanta a embarcação de maneira que a água não vem para cá para cima. Quando isso aqui é reto, então ele não tem o que fazer, ele vai bater mesmo, né? Então essa aí algumas modificações, aliás são várias modificações, né? Eu aproveitei o fundo do casco, você vê que foi aproveitado bastante coisa aí. Aproveitei essa parte aqui, essa caixa, que estou usando ela como flutuação extra. Ela é toda lacrada, né? Você vê que ela está toda lacrada, de maneira que o ar que é acumulado aqui, em caso dele virar, ele vai usar isso aqui como uma flutuação, para a água não deixar, para não afundar. Aquela parte lá de trás eu terminei agora. Aqui também é uma câmara de sustentação, no caso de flutuação extra, né? Caso venha ocorrer ele virar, então aqui tem ar suficiente para manter ele
esse aqui mais aquele lá da frente, aquela caixa da frente, para manter ele flutuando mesmo ele virado. Aqui eu vou fazer uma outra caixa também, fechada, lacrada, para que fique essa, mais aquela. E aqui tem mais duas, uma de cada lado, uma aqui e lá do outro lado. Então, para flutuação extra. Ele é um modelo aberto, não está pronto, mas é um modelo aberto. Então, essas caixas elas são essenciais, porque se ele é aberto, se virar, ele tem que ter uma forma de não descer, de não afundar. Então, a forma de não afundar são essas caixas estanques, né? São caixas estanques que são totalmente lacradas, vedadas, para evitar que entre água dentro, que ele afunde, né? Que ele afunde. Sobre o modelo também, aqui tinha essa caixa, nessa caixa da quilha, era uma caixa diferente, ela só vinha até aqui, era uma caixa mais ou menos 30 centímetros, que era vertical, a quilha era vertical, então ela tinha ela corria assim, então de maneira que essa quilha era vertical. Então o que aconteceu é que antes o mastro era posicionado aqui mais ou menos, bem aqui. O mastro era posicionado aqui. Então, com a modificação, eu peguei o mastro vai ser posicionado aqui, bem na frente, bem aqui. Vai ter um painelzinho aqui onde vai ter a amarração a segunda amarração do mastro, e aqui vai ter uma chaveta, né, onde vai ser o posicionamento aqui do mastro. E aqui, então a distância do mastro até a quilha é muito longa, né? Então resolvi cortar a caixa fora e fazer uma quilha escamoteável, né? Uma quilha que ela com você puxando uma cordinha ali, ela desce, ela faz esse movimento de rotação. Provavelmente vai ser pivotado por aqui, pivoteamento. Quando ela se puxa outra cordinha, ela volta, e aí ela fica escondida dentro dessa caixa aqui. Vai ficar escondida dentro dessa caixa. Então isso tem várias vantagens, né? Entre elas, a facilidade de você manter a quilha guardada sem você ter que manter ela para fora em algum lugar, então ela fica já escondida no local. Em caso de você bater com a quilha no fundo, por algum motivo, algum acidente, você perdeu a atenção e bateu com ela no fundo, se ela é vertical, ela não tem para onde correr, porque ela vai fazer um esforço maior nessa caixa, e essa caixa pode se romper e poder causar um vazamento, ou você pode danificar a quilha. Como ela é pivotada, se você bater, ela simplesmente vai correr, ela vai correr para dentro da caixa, e você vai evitar um acidente, ou você vai evitar um dano no barco, na estrutura do barco ou na quilha, né? Obviamente que ela tem os contras também, que é o tamanho, né? Você vê que é uma caixa grande, é 1,14 m, então ela ocupa bastante espaço dentro do barco. Mas dos males o menor, porque o que acontece é que quando ela pivotar, ela vai ficar posicionada bem aqui, então a distância daqui até o mastro vai ser menor. Então dizem os construtores navais locais que quanto mais próximo a quilha do mastro, melhor. Então foi essa forma que eu encontrei de corrigir um problema, né, sem ter que, digamos assim, traumatizar tanto a estrutura já existente, né? Então você vê que é um projeto dentro de outro projeto, é um barco sendo construído a partir de outro. Então tem as suas dificuldades e tem as suas limitações, né? Nem tudo que eu quero fazer eu consigo, então consegui adaptar o máximo possível, né? E consegui reverter várias situações. Estou conseguindo reverter vários contratempos da construção anterior. Essa ponta aqui, ela vinha até aqui, né? Eu cortei, quer dizer, é uma adaptação de um projeto dentro do outro. Essa parte eu terminei ontem. Ela é toda estruturada por dentro, com várias nervuras aqui para poder suportar o peso. Então está bem rígido. Ao mesmo tempo que ela é oca, né? Ela tem essa função de flutuação extra caso venha a virar. Adicionei também essas estruturas aqui, que são para aumentar a rigidez do barco, né? A rigidez do casco. Então eu adicionei essa e essa. Para quê? Para aumentar a rigidez dele e para evitar a torção. Evitar a torção para poder ter mais segurança, né?
Posteriormente eu vou colocar umas nervuras aqui para poder reforçar essas peças. Elas já são bem rígidas, eu botei essa estrutura aqui para unir essa peça com essa outra, porque ela tem a caixa daquilo, então eu coloquei essa peça aqui para fazer uma união, né? Tem os locais de saída de água que eu construí também, faz tempo já. É isso. Deixa eu ver. É isso. Se você olhar aqui por cima, você vai ver que eu corri uma linha, né, por todo o entorno dele, para poder ter uma ideia de como será o formato, né? E você vê como é que vai ficar o formato dele. Entendeu? Ó. Esse modelo novo é um modelo francês, baseado num modelo, numa unidade, né, de um projeto de um construtor, de um arquiteto naval chamado François Vivier. É um modelo francês, não é, digamos assim, o modelo mais veloz, não é o modelo mais veloz né? A ideia não é essa. A ideia da construção dele é que seja um modelo um barquinho que você vê que ele é bem largo, né? Ele é bem largo e curto. Então te dá mais um pouco mais de conforto, né? Você tem um piso reto, né? Ali embaixo vai ser posicionado bomba d'água, né? Para poder jogar água para fora. Então acumulando água ela joga para fora. Então no piso, no forro aqui não vai acumular água, porque ela já vai passar direto para baixo. Então te dá mais conforto, te dá mais segurança também, porque ele é mais largo, né? O modelo que eu usei como base, ele tinha largura de 1,68. 1,68 m eu fiz esse aqui com 1,92 m. Então ele é bem mais largo, justamente para ter essa segurança maior, né? Experiências à parte, né, do outro barco, você vê que ele era bem mais estreito. Para você usar assim com família, ele ficava um pouco limitado a questão do espaço interno, né? Esse não, já permite, vai ter banco aqui, lá do lado. Então isso aqui já vai dar um pouco mais de mobilidade, mais facilidade para acomodar as pessoas. A ideia não é que ele seja rápido, mas que ele seja confortável para passeios curtos, até fora, né? Para até passeios no mar aberto, né? Como eu falei, tem 1,10 m aqui para aguentar a onda bem alta, né? Se entrar água vai ser pouca, vai ser menos. Antes entrava muita água. Antes entrava água ficava aqui, ó, no nível da água. Ficava muita água. Por quê? Porque não foi desenhado para águas tão agitadas, né? Foi desenhado mais para águas calmas. Mas esse não, esse é um pouco mais, tem um pouco mais de liberdade, se você quiser. Aí, caramba, já tá mole aqui. Eu terminei de fibrar isso aqui. Essa parte daqui tá mole ainda. É isso. Posteriormente vou fazer alguns outros vídeos. Se vocês gostam desse tipo de construção e querem fazer alguma coisa desse tipo, eu encorajo. Se quiserem o modelo, eu passo também. Tenho em AutoCAD, posso passar em PDF. O projeto foi eu que adaptei. Eu peguei um projeto como eu falei, de um veleiro francês e adaptei para o meu modelo Mirror. E aí deu certo. No início foi bem complicado, porque era um modelo totalmente diferente, como você pode ver. E eu tinha dificuldade de conciliar os dois projetos de maneira que não ficasse tão, como que diz, trabalhoso, né? Você modificar, você faz se você quiser todinho. Mas às vezes você tem que mexer muito, né? Mexer muito. Esse aqui parece que foi muito, mas não foi. Comparado com o que eu consegui aproximar do modelo, eu consegui uma boa evolução. Consegui uma boa evolução sem ter digamos assim, uma coisa tão drástica, né? Fazer uma coisa tão drástica. Parece drástico, mas não foi. Se você lembrar, se você imaginar, o outro barco era só até aqui. Então foi mais corte do que, digamos assim, modificar, né?
foi mais cortar até o ponto de chegar até esse ponto aqui e aí reconstruir, né? Reconstruir. Parece muito, mas não é. Algumas coisas eu precisei fazer foi, por exemplo, para poder conciliar um projeto com o outro. Se você olhar aqui, você vê que essa estrutura ela está um pouco inclinada, é porque esse barco anterior ele precisou ser inclinado assim. Por quê? Porque para poder casar um desenho com o outro. Para poder casar um desenho com o outro, eu tive que pegar um barco que era reto e fazer assim, inclinar ele para cima, levantar a bunda dele para cima para poder conciliar o formato de um casco com o formato de outro. Beleza? Se você acha legal, tem vontade de construir o seu próprio barquinho, posso te mandar aí os projetos, os desenhos em AutoCAD. E se você quiser acompanhar aí a reforma, eu vou dando dicas aí de como faz, de como é feito o desenho, de como é feito algumas partes relacionadas à colagem, que tipo de materiais eu uso, que tipo de cola, que tipo de técnica, né? Por exemplo, essa é uma técnica bem simples, que é quando você vai botar uma fibra numa estrutura que você tem um canto vivo, como é o caso aqui. Então, quando você coloca uma manta aqui, ela tende a criar uma bolha aqui. Ela tende a criar uma bolha de um lado e de outro, por quê? Porque a manta, se você simplesmente fibrar, ela vai criar uma bolha. Então, por mais que você passe o pincel, ela não vai ficar fininha, reta. Então, o que eu faço? Eu coloco um plástico aqui e puxo. Nem precisava colocar esse prego aqui, ó, porque ela já está aderida. Tá vendo? Ela adere bem o plástico. Ela segura no plástico. Quando ela seca, eu vou e arranco o plástico. O plástico não fica permanentemente fixo. Então você acaba corrigindo. Por exemplo, eu fiz aqui, ó. Então evita ficar a bolha. Ou se fica menos, né? Entendeu? Ela fica bem menos. Então tem outras formas de você fazer isso, mas essa é uma técnica bem básica, bem simples, ó. Você vê não? Você puxa aqui, puxa o plástico, ele tensiona a fibra contra a madeira. Ele tensiona a manta contra a madeira. E aí quando você seca, curar, você vai e puxa o plástico fora. Veja como é que ficou. Veja que ela fica bem aderida, né? Não sei se é a palavra correta de falar. A madeira. Beleza? Valeu, galera.